Bem-vindos ao Espectro de Ideias. Hoje vamos contar a simetria da podridão. A cidade de Alvorada Pálida não aparecia em muitos mapas. Era um lugar de arquitetura esquecida e silêncios longos, aninhado em um vale onde o sol parecia sempre fraco, como um doente terminal. Foi para lá que a detetive Isidora Cali foi transferida, não como uma promoção, mas como um exílio. Seu último caso, a perseguição obsessiva a um assassino em série, a deixou com uma reputação de instável e uma cicatriz irregular que atravessava sua sobrancelha esquerda. Alvorada Pálida era para ser seu purgatório profissional, um lugar para se aquietar. Mas a cidade estava doente, e sua febre estava apenas começando. O chamado veio no terceiro dia. O corpo de um arquiteto local, um homem chamado Arthur Moreira, foi encontrado em seu escritório. Não havia sinais de arrombamento. A causa da morte, segundo o legista local, um homem idoso e trêmulo chamado Dr. Elias, foi um ataque cardíaco. Acontece, ele disse com os ombros caídos. Mas Isidora notou algo que o velho médico ignorou. O corpo de Arthur estava perfeitamente alinhado com o eixo norte-sul da sala. Seus livros, seus lápis, sua xícara de café, tudo no escritório estava arrumado em uma simetria obsessiva e antinatural. E no espelho do banheiro, uma única palavra fora escrita com o vapor da respiração do morto: equilíbrio. Uma semana depois, o segundo corpo, uma bibliotecária, encontrada em sua casa, morta por um aneurisma. E de novo, a mesma cena, uma simetria doentia. Latas de comida no armário formando uma pirâmide perfeita. Roupas no guarda-roupa arrumadas em um degradê de cores impecável. E no reflexo da tela escura da TV, a mesma palavra: equilíbrio. Isidora começou a investigar os mortos. Arthur, o arquiteto, estava projetando um mausoléu. A bibliotecária estava pesquisando geometria sagrada. Ambos sofriam de enxaquecas e relatavam um zumbido baixo e constante nos ouvidos. Eles não eram vítimas de um assassino. Eram pacientes de uma doença. Uma doença que amava a Isidora encontrou um terceiro nome ligado aos dois primeiros. Um jovem estudante de matemática chamado Léo, que trabalhava como estagiário para Arthur. Ela o encontrou em seu apartamento, não morto, mas no meio de uma crise. Ele estava tremendo, suando, com os olhos arregalados de pavor, arrumando moedas em um padrão geométrico complexo no chão. Não consigo parar, ele sussurrava. O zumbido, ele quer que tudo se encaixe. Ele mostrou a Isidora seu caderno. Entre equações diferenciais havia um símbolo, desenhado repetidamente. Um círculo com duas linhas que o cortavam, criando um eixo perfeito. O símbolo do equilíbrio. Léo contou a ela sobre o Manuscrito Cinzento, um texto antigo que Arthur havia encontrado, que falava de uma entidade chamada o Arquiteto, que via o universo como uma equação imperfeita e a vida com sua bagunça e caos como o erro a ser corrigido. Isidora internou Léo no pequeno hospital da cidade sob os cuidados do Dr. Elias. Mas a doença progredia. O corpo de Léo começou a se modificar. Sua pele perdia a cor, tornando-se cinza e lisa como concreto. Suas articulações estalavam, realinhando-se em ângulos perfeitos. Em um momento de lucidez aterrorizante, ele agarrou a mão de Isidora. "Está me endireitando", ele ofegou, enquanto uma de suas omoplatas se deslocava com um estalo úmido e doentio para se tornar perfeitamente simétrica à outra. Ele não estava morrendo. Estava sendo corrigido, transformado em uma estátua de carne, uma obra de arte para o arquiteto. Sua morte não foi um evento, mas um processo. Um processo de dias, onde ele lentamente parou de se mover, sua respiração se tornando um sopro rítmico e perfeito, até que o silêncio finalmente o reivindicou, deixando para trás um corpo perfeitamente simétrico na cama do hospital. O horror agora tinha um rosto e um método, mas foi a cicatriz de Isidora que a levou ao próximo passo. Ela começou a sentir o zumbido, fraco, mas presente, e sua cicatriz, ela coçava. Uma coceira profunda sob a pele. Em uma noite de insônia, ela se olhou no espelho e traçou a linha irregular da cicatriz com o dedo. Era uma imperfeição, um erro, e pela primeira vez, ela sentiu um desejo avassalador e aterrorizante de corrigi-la, de torná-la reta.
O arquiteto a havia notado. Sua obsessão por ordem, a mesma que a exilou, agora a tornava a candidata perfeita para a doença. A caçadora estava se tornando a presa. Lutando contra o desejo crescente por ordem, Isidora usou sua obsessão a seu favor. Ela mergulhou na pesquisa de Arthur, o arquiteto. Encontrou plantas e mapas de alvorada pálida, mas eram estranhos. Mostravam túneis e estruturas sob a cidade que não existiam oficialmente. No centro de todos os mapas, o mesmo lugar. O velho sanatório de Santa Harmonia, abandonado no topo da colina mais alta. O lugar que Arthur estava transformando em um mausoléu. Era o epicentro. O coração doente da cidade. Enquanto dirigia para lá, o zumbido em sua cabeça se tornou um grito ensurdecedor. Prédios, árvores, nuvens, tudo parecia estar se alinhando, se encaixando em uma grade invisível e perfeita. Dentro do sanatório, o silêncio era absoluto e perfeito. O pó no chão formava padrões geométricos. As teias de aranha eram mandalas. No salão principal, no centro exato do edifício, ela o encontrou. Não era uma criatura, era uma estrutura. Uma escultura de concreto e metal que parecia crescer do chão. Pulsando com uma luz cinzenta e fraca, tinha a forma do símbolo do caderno de Léo, mas em 3 dimensões. Era uma antena, uma fonte de transmissão, e em frente a ela estava o Dr. Elias, o legista. Ele não estava tremendo mais. Estava ereto, calmo, com um sorriso sereno. "Você vê, detetive?" ele disse, sua voz ressoando com o zumbido. "A beleza do equilíbrio. O universo anseia por ordem. A vida é a única dissonância. O arquiteto não é mau. Ele é um curador. E a alvorada pálida é apenas o primeiro paciente." Dr. Elias explicou. Ele encontrou o manuscrito cinzento. Ele ativou o arquiteto. Ele escolheu as primeiras amostras. Ele via a transformação não como morte, mas como ascensão. "Junte-se a nós, Isidora." Ele ofereceu. "Sua mente anseia por ordem. Corrija sua falha. Torne-se perfeita." Ele apontou para a cicatriz dela. O zumbido na cabeça de Isidora era uma orquestra. O desejo de raspar a pele, de endireitar a linha, era insuportável. Ela levantou a arma. Por um momento, ela apontou para a própria têmpora, para a cicatriz. Seria tão fácil. Um ato final para alcançar a paz, o equilíbrio. Mas então, ela se lembrou do rosto de Léo, da lágrima em sua bochecha de estátua, a beleza do caos, a perfeição da falha. Ela sorriu, um sorriso quebrado, imperfeito, e atirou. Não em Elias, não em si mesma. Ela atirou no coração da estrutura, no centro exato da simetria. O tiro não causou uma explosão, causou um erro, um soluço na equação. A luz cinzenta vacilou. O zumbido se tornou um grito dissonante de estática. A estrutura começou a vibrar violentamente e o Dr. Elias gritou, não de dor, mas de agonia estética, como um artista vendo sua obra-prima ser vandalizada. Ele foi corrigido instantaneamente, seu corpo se dobrando em ângulos impossíveis, uma paródia grotesca de simetria, antes de se desfazer em pó. O sanatório começou a desmoronar. Isidora correu, enquanto o mundo perfeito se desfazia em caos. Ela sobreviveu. Ela escapou de alvorada pálida. Mas a cura não era a vitória. Meses depois, em uma cidade grande e barulhenta, ela se olhou no espelho. O zumbido se fora, mas sua cicatriz estava desaparecendo. A pele estava se alisando, se regenerando, se corrigindo por conta própria. O tiro não destruiu o arquiteto, apenas o libertou. Ele não precisava mais de uma antena. Ele estava no ar, na água, em todos. E ele era paciente. Ele iria, lentamente, consertar todas as imperfeições do mundo, incluindo ela. A câmera se afasta do rosto de Isidora, mostrando seu reflexo no espelho. E no reflexo, por uma fração de segundo, a cicatriz não está lá. O rosto é perfeito e vazio. Deixe seu like, comente e compartilhe. Até a próxima.